Olá, seja bem-vindo. E pera, pelo que eu tô vendo, você curte um iceberg, né não? Então, pera aí, deixa eu olhar uma coisinha aqui no meu baú. E cara, olha o que eu encontrei aqui. Sim, isso mesmo, um iceberg sobre teorias e mistérios macabros ao redor do mundo. Mas pera, você não sabe o que é um iceberg? Resumidamente, é essa imagem aqui. E provavelmente você já viu ela em algum lugar. E bom, de forma mais teórica, isso é o formato de entrega e divisão de informação, onde as informações mais conhecidas ficam lá no topo, e bom, as menos conhecidas e mais bizarras ficam mais pro final. E de forma bem resumida, é isso aí. E cara, pro vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre as teorias e mistérios que esse iceberg traz pra gente. E bom, sem mais enrolar, sente-se em um local confortável, pois a partir de agora vamos passar um bom tempo juntos. Prepare um cafezinho aí e vamos então explorar esse perturbador iceberg. Jack o Estripador. No final do século XIX, a cidade de Londres foi atormentada por um serial killer que, bom, literalmente virou referência para filme de terror. No ano de 1888, um suposto assassino não identificado passou a atacar mulheres na cidade de Whitechapel. E logo mais ganhou o apelido de Jack o Estripador, onde o seu nome não só espalhava o pavor, mas era um sinal de crimes brutais. As vítimas geralmente variavam um pouco, mas normalmente sempre envolviam especialmente mulheres. Elas normalmente eram encontradas com a garganta cortada e, em alguns casos, até com alguns órgãos internos completamente removidos, o que, para a época, levantou suspeitas de que o assassino tinha conhecimentos de cirurgia e anatomia. Com o decorrer do tempo, o mistério acabou se transformando apenas em um fenômeno cultural. E apesar das investigações policiais que precediram o decorrer dos anos, e as especulações com mais de uma centena de suspeitos, a verdadeira entidade do Jack Estripador nunca foi revelada, e isso mesmo até os dias de hoje. O assassino do Zodíaco. No final da década de 1960, o norte da Califórnia foi atormentado por uma onda de crimes que jamais serão esquecidos. Um suposto assassino misterioso começou a atacar casais, deixando para trás apenas cadáveres para contar a história. Oficialmente, foram confirmados 5 vítimas fatais e 2 sobreviventes, mas em suas cartas o assassino já citava ter desvivido pelo menos 37 pessoas. Esse caso acabou ganhando bastante notoriedade, principalmente por combinar violência e mensagens como se fossem uma espécie de enigmas, o que logo o transformou em um dos casos criminais mais misteriosos de todos os Estados Unidos. O assassino do Zodíaco se comunicava diretamente com os jornais. Ele enviava cartas de ameaça com símbolos estranhos e criptogramas. E cara, alguns nunca sequer foram decifrados até os dias de hoje. Em suas cartas, ele já chegou a dizer algo como colecionar vítimas como escravos para a vida após a morte. Frase essa que gerou muitas teorias e revelava um pouco do mau caráter desse suposto indivíduo. Infelizmente, assassinos como ele ou Jack Estripador nunca foram de fato encontrados. Nada além de suspeitos sem sequer ter provas concretas. E nada além de apenas mistérios cruéis que ainda atormentam os entusiastas do assunto até os dias de hoje. O Menino do Acre. Em março de 2017, o estudante Bruno Borges desapareceu misteriosamente na cidade do Acre, deixando para trás apenas um quarto repleto de mensagens criptografadas, 14 livros escritos à mão e uma estátua de Giordano Bruno.
Esse caso chamou uma certa atenção das mídias e da internet, logo em seguida gerando teorias, investigações e, claro, muitos memes zoando o Acre. A Polícia Civil e até mesmo outras medidas preventivas até chegaram a investigar o desaparecimento do jovem, mas infelizmente sem sucesso algum. E cara, simplesmente 5 meses depois, Bruno retornou para casa em plena uma madrugada. Em seu retorno, ele estava completamente debilitado e desidratado. E cara, ele alegava ter sumido por vontade própria. E bom, se já não bastasse isso tudo, ele nunca chegou a falar de fato onde esteve escondido por esse tempo todo. E logo após o ocorrido, ele voltou então a trabalhar em seu manuscrito, posteriormente divulgando o livro TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento. Mas, obviamente, como esperado, surgiram acusações de que tudo não passava de um puro golpe de marketing para promover os seus posteriores livros. E não, infelizmente não eram aliens que abduziram o cara. Pé Grande. O pé grande, também conhecido como Bigfoot ou Squatch, é uma criatura descrita como um enorme símio peludo que habita as florestas remotas das regiões dos Estados Unidos e do Canadá. O pé grande normalmente costuma ser comparado com o Yeti tibetano ou o abominável Homem das Neves, só que mais do ocidente e mais puxado para uma criatura das matas e florestas americanas. Ao longo das décadas, até aconteceram algumas expedições e investigações para tentar encontrar provas concretas da existência do pé grande, mas infelizmente ou felizmente, nenhuma tentativa sequer trouxe resultados completamente confiáveis. Um dos casos mais famosos foi no ano de 2008, quando 2 caçadores afirmavam ter encontrado o corpo congelado da criatura, mas posteriormente, esse caso também se revelou ser apenas uma pura farsa, onde o suposto corpo era na verdade uma fantasia de um macaco congelado. E bom, quando você era mais novo, provavelmente já ouviu essa frase: se você não parar de bagunça, ele vai vir te buscar. E eis aqui, o Homem do Saco. Conhecido também como o Velho do Saco, é uma figura mitológica presente em várias culturas brasileiras e no mundo afora. Ele normalmente é retratado como um homem velho, alto e sinistro que sempre carrega um saco em suas costas. Ele é famoso por recolher crianças desobedientes ou mal-criadas, funcionando também como um símbolo de medo e da disciplina em algumas culturas. E bom, apesar da lenda mais popular ser um conto infantil, ele teve sim casos reais, que serviram como uma base mais sólida para os posteriores contos. Como um bom exemplo, o assassinato de Bernardo Gonzalez, no ano de 1910. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, também chamado de Triângulo do Diabo, é uma região do Oceano Atlântico do Norte, dividida entre a Flórida, Porto Rico e Bermudas. Desde meados do século XX, essa área se tornou reconhecida por relatos de desaparecimentos misteriosos de navios, aeronaves e até pessoas, alimentando as histórias e lendas urbanas em torno de fenômenos quase que inexplicáveis. A fama do Triângulo das Bermudas começou a se espalhar após um artigo deixado por Edward Van Winkle, que posteriormente foi publicado pelo Miami Herald em 1950 e logo mais distribuído pela Associated Press. 2 anos depois do post do artigo, a revista detalhou histórias sobre a área e os desaparecimentos, consolidando a imagem do local como um ponto de estranhos acontecimentos e perigo iminente, que, bom, simplesmente ocorriam sem a menor explicação plausível. Desde então, a região passou a ser associada a teorias de fenômenos sobrenaturais e mistérios,
ainda não resolvidos. Apesar de toda essa fama, investigações conduzidas por cientistas e pelo governo dos Estados Unidos não encontraram evidências de atividade anormal ou algo assim. A maioria dos incidentes e relatos acabaram sendo explicados por fenômenos naturais como erros humanos ou a má interpretação de alguns eventos. Mas mesmo assim, o Triângulo das Bermudas continua a fascinar e a inspirar histórias, mantendo o mito vivo. E bom, vai saber se lá no fundo eles só não estão escondendo uma ameaça ainda muito maior. A Área 51. A Área 51 é uma instalação militar altamente sigilosa da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada em Groom Lake, em uma cidade de Nevada. A base é cercada por segredos e por militares altamente armados, prontos para atirar em qualquer um que ouse ultrapassar os limites permitidos. Ela é famosa pelo seu uso para testes de aeronaves e experimentos de projetos militares, que são simplesmente desconhecidos pela população. A fama desse lugar é mais por conta desses mistérios todos ao redor da instalação, que transformou a Área 51 em um ícone de teorias da conspiração e do folclore envolvendo OVNIs e extraterrestres. Desde sua inauguração em 1955, a base tem servido principalmente para o desenvolvimento de aeronaves e para testes de tecnologias militares avançadas. E, claro, isso com certeza inclui armas nucleares e outras coisas. E apesar de seu sigilo, a existência da Área 51 só foi oficialmente reconhecida pela CIA apenas no ano de 2013, após décadas de rumores e especulações públicas sobre o que de fato havia escondido naquele local. Além de seu papel militar, a Área 51 se tornou um ponto turístico icônico, com uma das ruas da cidade mais próximas chamada de Estrada Extraterrestre. Algumas pessoas até teorizam que a suposta Área 51 é só uma fachada para esconder algo muito mais perturbador e muito pior. Mas claro, aí já são só teorias. E bom, por falar de Área 51 e aliens, eis aqui os OVNIs. OVNIs são uma sigla para objeto voador não identificado, e são literalmente qualquer tipo de objeto voador que não pode ser reconhecido por aquele que o observa, seja por sua forma, comportamento ou movimentos incomuns. Muitas histórias associam OVNIs a seres extraterrestres, mas o termo em si não indica necessariamente uma origem alienígena, apenas de que o objeto é desconhecido para quem o observa. Então pode ser algo que vem aqui mesmo da Terra e a gente ainda não conhece. A partir dessa indefinição, surgiram inúmeras histórias e relatos ao redor do mundo todo, principalmente, na maior parte dos casos, sempre envolvendo aliens ou algo semelhante. E bom, é aqui que entra a ufologia, que é o campo de estudo que se dedica a investigar esses supostos fenômenos, buscando explicações plausíveis, analisando relatos e avistamentos. Embora ela não seja reconhecida como uma ciência tradicional, ela atrai pesquisadores e curiosos que tentam entender se esses fenômenos têm origens terrestres, tecnológicas, interdimensionais ou até mesmo extraterrestre. Muitos defendem que os OVNIs podem ser explicados por fenômenos naturais, aeronaves secretas ou enganos de interpretação, enquanto outros sugerem explicações mais extraordinárias, incluindo seres de outro mundo ou até mesmo de outras dimensões. Para a gente enfim fechar a primeira camada, que a gente já vai começar a falar de coisas menos conhecidas, o efeito Mandela, conhecido também como as falsas memórias. Eles são lembranças de eventos que nunca sequer aconteceram, mas que o cérebro registra como se fossem reais. E pior, não por uma pessoa, mas isso envolve muita gente que acredita na mesma coisa. Pesquisadores como Pierre Janet e Alfred Binet
já estudavam esse fenômeno desde o início do século XX, e foi então que Elizabeth Loftus se tornou referência moderna ao investigar como memórias podem ser alteradas ou então criadas. E bom, elas podem surgir de forma espontânea durante terapias ou até mesmo relatos pessoais, mostrando como a mente humana é suscetível a enganos e distrações. Um dos efeitos mais conhecidos de falsa memória é o chamado efeito Mandela, quando várias pessoas compartilham lembranças incorretas sobre o mesmo evento. Esse nome surgiu no ano de 2010, quando muitas pessoas acreditavam que Nelson Mandela havia morrido lá nos anos 80, enquanto na verdade ele só faleceu no ano de 2013. Outros exemplos incluem mudanças de cores, frases ou até mesmo logotipo famosas, que simplesmente são diferentes de como a gente de fato lembrava. Experimento Milgram. No início da década de 1960, no subsolo da Universidade de Yale, um suposto experimento sombrio revelou algo inquietante sobre a verdadeira natureza humana. O psicólogo Stanley Milgram buscou fazer um experimento que envolvia medir até que ponto uma pessoa comum poderia obedecer uma figura de autoridade. E isso mesmo quando as ordens iam contra a própria consciência. Os voluntários do experimento acreditavam, na verdade, estar participando de um estudo de aprendizado, e a cada resposta errada de um aluno, eles aplicavam choques elétricos cada vez mais fortes. O que os demais presentes ali não sabiam é que o aluno de exemplo era, na verdade, apenas um ator, e os choques eram supostamente falsos. Mas ainda assim, os gritos de dor eram cuidadosamente gravados tão bem que chegavam ao ponto de ecoar como se fossem reais, criando ali uma atmosfera sufocante de culpa e tensão. Os resultados foram perturbadores. A maioria dos participantes seguiu as ordens até o fim. 65% chegou ao nível máximo, que era 450 volts, uma descarga que seria fatal para um humano comum. Milgram relacionou seu estudo ao julgamento do criminoso Adolf Eichmann, que levanta a questão de que até que ponto o mal pode se espalhar quando as pessoas acreditam apenas estar seguindo ordens. Schrödinger's Cat Girl, conhecido também como o experimento do gato na caixa. Em 1935, o físico Aaron Schrödinger apresentou um dos experimentos mentais mais perturbadores de toda a ciência. Um gato trancado em uma caixa, condenado a um destino que desafia a própria lógica entre a vida e a morte. Mas calma, que você já vai entender. Dentro da caixa, ao lado do animal, há um frasco de veneno e uma fonte radioativa conectados a um contador Geiger. E cara, se o átomo desintegrar, o veneno é liberado e o gato morre. Mas caso o contrário, se não, ele continua vivo. Bom, indo um pouco mais pro passado, Green Children of Woolpit. No século XII, em uma pequena vila inglesa chamada Woolpit, um suposto acontecimento estranho marcou a memória dos moradores ali presentes. Duas crianças surgiram simplesmente do nada, com uma pele tingida de verde em um idioma que para eles era incompreensível. Eram um menino e uma menina, aparentemente irmãos, com uma aparência humana, mas com um pequeno detalhe perturbador que os tornavam diferentes de todos ali. Os dois recusavam qualquer alimento, exceto favas cruas, e pareciam estar completamente deslocados daquele mundo.
Com o tempo, a menina aprendeu a falar o idioma inglês e relatou uma origem ainda mais misteriosa. Segundo ela, eles vinham de uma terra onde o sol não brilhava mais, onde reinava uma luz perpétua de crepúsculo. Em algumas versões da história, ela afirmou que naquele lugar tudo era verde e chamava a terra de algo como Terra de São Martinho. Infelizmente, o garoto não resistiu, adoeceu e morreu pouco tempo depois de seu batismo. Mas a irmã sobreviveu, adaptou-se à vida comum, mas sempre carregando uma estranheza da terra que agora habitava. O manuscrito de Voynich. Entre os tesouros mais enigmáticos da história está o manuscrito de Voynich, um códice ilustrado do início do século XV e escrito especialmente à mão, em um idioma que ninguém jamais conseguiu decifrar. O seu texto foi apelidado de Voynichese, texto esse que desafia estudiosos há mais de séculos. As análises indicam que o pergaminho data de 1404 e 1438 e que sua origem pode estar ligada à Itália renascentista. Mas além dessa pista de origem, tudo o que cerca o livro permanece ainda em mistério. Suas páginas estão cobertas por símbolos indecifráveis e estranhas ilustrações. Plantas que não existem em lugar nenhum da Terra, mulheres desprovidas de vestimenta, por assim dizer, e submersas em banhos misteriosos e diagramas que lembram mapas de mundos desconhecidos. Cada figura parece carregar com si um significado oculto, mas ninguém conseguiu de fato revelar a sua mensagem. E bom, seria isso um tipo de código ou apenas uma teoria da conspiração? A ciência atual crê que o livro seja algo mais criacionista do que real, e não passa de um puro transe místico de falsas teorias. Mas ainda assim, mesmo nos dias de hoje, o livro guarda seus segredos como se tivesse sido escrito para nunca ser compreendido pelos olhos humanos. E talvez, se fosse real, seja mesmo melhor que nunca seja compreendido. O livro de Soiga. No século XVI, um tratado latino sobre magia chamado Livro de Soiga, também conhecido como Aldaraia, atravessou séculos carregando segredos inimagináveis. Uma cópia do livro pertencia ao estudioso elisabetano John Dee, conselheiro da Rainha Elizabeth I, que o mesmo dedicou anos de sua vida para tentar decifrar suas páginas. Mas após a sua morte, o livro desapareceu misteriosamente, como se ele quisesse ocultar o conhecimento do livro ao resto do mundo. E cara, somente no ano de 1994, 2 manuscritos do suposto livro foram redescobertos, um na Biblioteca Britânica, Sloane MS-8, e outro na Biblioteca Blondiana, Blondey MS-908. Ambos carregam inscrições e diagramas meio enigmáticos, mantendo quase que intacto o mistério que sempre cercou a suposta obra. A versão do livro, chamada Sloane, ainda hoje intriga estudiosos com seus textos criptografados, considerados impossíveis de decifrar completamente. O livro de Soiga é muito mais do que um simples tratado. É uma biografia de saberes ocultos, um portal para uma magia renascentista cheia de enigmas que desafiam a própria realidade. O experimento russo do sono. Durante a era soviética, 5 pessoas foram mantidas acordadas por dias a fio e expostos a estimulantes experimentais que impediam completamente de ter sono. O que começou com um teste científico rapidamente se transformou em um pesadelo para as cobaias que estavam ali presentes. À medida que a privação avançava, os participantes começaram a exibir comportamentos cada vez mais errôneos
violentos e incompreensíveis, como se a própria sanidade estivesse sendo consumida de dentro para fora. Mas também, cara, não é pra menos. Se com menos de um dia eu já fico delirando de sono, imagina essas pessoas que ficaram dias a fio, sem sequer dar um cochilo. Bom, essa história felizmente é classificada como uma creepypasta, mas se generalizou bastante há uns tempos atrás aqui na internet, e conseguiu ser tão macabra e cruel que acabou se tornando uma lenda urbana. O Monstro de Flatwood. Em 12 de setembro de 1952, a pequena cidade de Flatwood, na Virgínia Ocidental, foi o palco de avistamentos que ainda hoje é um mistério para os moradores de lá e para os entusiastas do assunto. O ocorrido se deu após um objeto luminoso cruzar o céu durante a noite e várias testemunhas relatarem ter visto uma criatura imponente e aterrorizante. Ela era descrita como um humanoide grande, com uma forma estranha e uma presença ameaçadora que se escondia em meio ao escuro. Décadas depois, investigadores concluíram que as luzes poderiam, na verdade, ter sido meteoros, e a suposta criatura nada mais do que uma coruja das torres, empoleirada em uma das árvores que estavam ali próximas. Mas as testemunhas insistem que aquilo não era uma simples coruja, e tratava-se na verdade de algo muito mais perturbador. The Smile Face Killers. Entre o final dos anos de 1990, 45 jovens foram encontrados sem vida perto de corpos da água, espalhados entre o centro-oeste dos Estados Unidos. Oficialmente, os casos foram classificados como afogamentos supostamente acidentais, mas posteriormente os detetives Kevin Gannon e Anthony Duarte, junto ao especialista de justiça criminal Lee Gilbertson, acreditavam que o caso envolvia algo mais sinistro. Segundo eles, esses jovens não morreram só por acaso, mas na verdade eles teriam sido vítimas de assassinos em série que atuavam sob um padrão completamente planejado e meticuloso. O nome Smile Face, traduzido como literalmente o rosto sorridente, surgiu quando policiais civis começaram a encontrar grafites com desenhos de sorrisos próximos aos locais onde os corpos foram encontrados. E cada um desses desenhos parecia um rastro simbólico deixado pelo suposto assassino. Assim, então, associaram os desenhos grafitados ao suposto caso, dando posteriormente o nome de The Smile Face Killer. O efeito placebo. E cara, em algum momento você já pensou estar com dor, e momento depois, ela realmente se tornar real? Bom, eis aqui o efeito nocebo. O efeito nocebo é um fenômeno inquietante criado pela própria mente humana, que, em palavras simples, é a expectativa de que algo ruim pode se tornar realidade. E mesmo diante de substâncias ou tratamentos, a antecipação de pensamentos negativos pode gerar posteriormente sintomas reais, tais esses como dores, náuseas, fadiga ou até insônia. Algo diferente do efeito placebo, que transforma a esperança em uma cura real. E já por outro lado, o efeito nocebo transforma o medo em sofrimento físico e completamente real. O poder desse efeito reside na mente do próprio indivíduo, com crenças tão fortes que pode manipular o próprio corpo com uma precisão e efetividade assustadora. E bom, como última teoria dessa camada, a mensagem UOL. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear nos Estados Unidos captou um sinal de rádio tão estranho que até hoje desafia explicações. Originário da direção da constelação de Sagitário, o sinal carregava todas as marcas de uma possível transmissão extraterrestre. Quando o astrônomo Jerry Ehrman
revisou os dados, ficou tão impressionado que circulou a sequência 6EQUJ5 e escreveu à mão a palavra que confirmou o evento UOL. O sinal durou apenas 72 segundos, tempo esse que foi suficiente para despertar a imaginação de cientistas e entusiastas de supostas vidas alienígenas. E desde então, após esse ocorrido, nunca mais foi detectado sequer um único sinal de vida vindo do espaço. Nenhuma hipótese realista conseguiu explicar plenamente a origem do sinal UOL, deixando uma possibilidade enorme e inquietante de que realmente não estamos sozinhos nesse vasto universo. E bom pessoal, por hoje eu vou estar finalizando o vídeo aqui, porque já tá ficando bem maior do que eu tava esperando. Mas particularmente eu tô gostando bastante de falar desse iceberg e é algo bem novo e diferente aqui no canal. E bom, se vocês gostaram, me apoia aí deixando um like. Bom, eu te vejo de novo na semana que vem. Te convido pra tá dando uma olhadinha aí no canal, pois tem muito conteúdo como esse de qualidade te esperando. Mas por agora eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu Mano Pink e até o próximo vídeo.